Olá pessoal, estou aqui de volta. Espero que você tenha compreendido o conceito da aula anterior, porque nós vamos utilizar ele na aula de hoje. Pega o caderno e anota aí. O tema da aula de hoje é equação da velocidade no movimento variado. É um nome comprido, mas é interessante. Presta só atenção nesse esquema que eu vou fazer. Então, na aula passada a gente aprendeu que a aceleração média ela é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, certo? Só para ajudar a lembrar, lembrando que essa variação da velocidade ela deve ser em metros por segundo e que esse tempo deve ser em segundos. Qual é a proposta aqui que eu vou dar para vocês? Vou mudar aqui a cor da caneta, vou botar o preto. Eu quero que vocês entendam que aquele tal delta, ele sempre significa final menos inicial, certo? Isso é uma coisa bem clara, bem simples de entender. E nesse esquema, eu quero que vocês entendam que quando diz assim, delta V, significa que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Do mesmo jeito é com o tempo, delta T, tempo final menos o tempo inicial. Eu quero aqui concordar com vocês em uma coisa. Quando a gente começa a marcar um tempo em um relógio, por exemplo, o cronômetro ele sempre vai começar do zero. Então vamos concordar aqui comigo? Esse tempo inicial ele é zero. Então o tempo, o delta T, ele é propriamente a fela da puta. Então o tempo ele vai ser, aqui concordando comigo, ele vai ser zero. Então se eu diminuir tempo final menos zero, então o tempo final vai ser o próprio tempo. Vamos aqui fazer uma substituição simples desse esquema aqui na equação da aceleração média. Então vocês concordaram comigo que a aceleração média ela é a variação da velocidade. Só que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial e que o tempo propriamente dita vai ficar simplesmente assim. Se a gente fizer aquele esquemazinho da matemática, multiplicando meio pelos extremos, a gente vai obter o seguinte relação. Aqui, quem não lembra, tem sempre 1, né? E que a gente não deve multiplicar em cruz. Então a equação vai ficar assim: que a velocidade final menos a velocidade inicial é igual à aceleração média vezes o tempo. Qual é a minha proposta aqui para vocês? Eu quero isolar a velocidade final. Isolando a velocidade final, eu vou ter o seguinte fato: esse menos VI que está antes da igualdade, vou passar ele para depois sendo positivo. E a aceleração e o tempo que estão depois da igualdade, eles continuam positivos. Então a nova equaçãozinha, que é chamada equação da velocidade em função do tempo, é essa daí. Só lembrando mais uma vez que esse V é velocidade, esse V também é velocidade. As suas notações são em metros por segundo. Esse A é de aceleração em metros por segundo ao quadrado e o T é de tempo em segundos. Beleza? Pronto, pessoal, aqui no site Mundo Educação temos um exemplo da aplicação da equação da velocidade. Lendo aqui para vocês, uma partícula em movimento retilíneo, movimentos de acordo com a equação V igual 10 mais 3t
com o espaço em metros e o tempo em segundos, determine dessa partícula a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade quando t igual a 5 e quando t igual a 10. Então tá aí, ele quer que você use essa equação para determinar primeiro a velocidade inicial dessa partícula. Coisa muito simples, pessoal. A velocidade inicial da partícula ela já está aqui na própria equação. Quando a gente sobrepõe aqui a equação que eu acabei de passar para vocês, a gente percebe logo de cara que sobrepondo aqui a gente vai encontrar a velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo. Então a resposta da velocidade inicial 10 metros por segundo. A segunda pergunta é qual é a aceleração. A aceleração, quando a gente sobrepõe, vai ficar o mesmo esquema. Ó. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. E a última pergunta é quando ele quer que você determine a velocidade num tempo específico. O primeiro tempo é 5. O que é que você vai fazer? No lugar desse t aqui, você troca por 5. Certo? Lembrando que o 5 que ele está dando é 5 segundos, então não precisa transformar. Então, quando a gente substitui t por 5, vai ficar o seguinte. Ó. Primeiro, realiza a multiplicação. 3 vezes 5 dá 15. Depois soma com 10. Então, a gente percebe que a velocidade final depois de 5 segundos é 10 mais 15, que é 25 metros por segundo. Ele também quer que você determine a velocidade depois de 10 segundos. Isso é muito simples, é só você pegar o 10 e trocar por t aqui, ó, 10 no lugar de t. Então, fazendo a conta, vai ficar o seguinte, multiplicando primeiro, 3 vezes 10 dá 30 e 30 mais 10 dá 40. Então, a velocidade final depois de 10 segundos é 40 metros por segundo, certo? Aí as respostas desse exemplo que está lá no site Mundo Educação. Agora o exemplo é para você fazer. Então eu tenho aqui a equação. Mais 3t, eu quero que você determine a velocidade inicial, eu quero que você dê a aceleração e eu quero que você calcule a velocidade quando t igual a 20 segundos. Pausa o vídeo, responde e daqui a pouco eu venho com a resposta. Então, pessoal, aqui ó, velocidade inicial é 5, só colocando na unidade Sistema Internacional metros por segundo. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final vai ser 3 vezes 20 mais 5. 3 vezes 20 mais 5 dá 65 metros por segundo. Beleza? Esse daqui é o tema da aula 2. Daqui a pouco eu venho com um vídeo dos gráficos dessa equação. Até mais!